Discurso Direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso Direto. Opinião que conta. Hoje, edição de Daniel Martins. Um príncipe não é um autarca e um autarca não é um príncipe. Jacques de La Palle não diria melhor. Apesar de serem distintos sob o ponto de vista da sua legitimidade, os autarcas deviam saber mais sobre príncipes. O comentário de hoje é sobre autarcas. Sobre autarcas que, por não saberem ser príncipes e pouco saberem acerca destes, têm de se informar sobre eles. Uma das formas mais eficazes de se saber algo sobre príncipes é ler. E o melhor livro que existe sobre príncipes é O Príncipe. O Príncipe é um livro escrito por Maquiavel no século XVI, concretamente em 1513, dedicado a Lourenço de Médici e que contém um conjunto de conselhos, sugestões e ponderações. De forma resumida, é um livro sobre como conquistar e conservar o poder. Regressemos, pois, ao século XVI e vejamos que ensinamentos podem ser recolhidos deste livro e que estejam ou sejam atuais. Mais do que isso, e porque tento sempre não me afastar do âmbito definido pela Rádio Lafões para estes comentários, vejamos quais são os conselhos e sugestões que podem ser aplicados ao nosso concelho e aos autarcas nele eleitos. Não sendo oportuno falar de todos, optei por me concentrar apenas em algumas partes de alguns capítulos que passo a ler. Alguns príncipes são cruéis, outros piedosos, perjuros ou leais, efeminados e envergonhados, ou truculentos e animosos de humanidade, ou soberbos, lascivos ou castos, estúpidos ou astuciosos, enérgicos ou tíbios, graves ou levianos, religiosos ou ateus, e daí afora. E eu sei que qualquer um reconhecerá que muito louvável seria que um príncipe possuísse de todas as qualidades enumeradas, as tidas por boas. Mas a condição do homem é tal que não permite a posse completa delas, nem mesmo a sua prática consistente. É preciso que o príncipe seja tão prudente que saiba evitar os defeitos que lhe tirariam o governo e praticar as qualidades próprias para lhe garantir a posse dele, se lhe é possível. Não podendo, porém, com menor preocupação, deixe-se que os fatos sigam o seu curso natural. A um príncipe, portanto, não é essencial possuir todas as qualidades, mas é bem necessário parecer possuí-las. Antes, ousarei dizer que possuindo-as e usando-as sempre, elas são danosas, enquanto que aparentando possuí-las são úteis. Por exemplo, parecer piedoso, fiel, humano, íntegro, religioso, isso ele realmente, mas estar com o espírito preparado e disposto de modo que, precisando não sê-lo, possas e saibas tornar-te o contrário. Um príncipe, portanto, deve ter muito cuidado em não deixar escapar da sua boca nada que não seja repleto das 5 qualidades acima mencionadas, para parecer, ao vê-lo e ouvi-lo, todo piedade, todo fé, todo integridade, todo humanidade, todo religião. Muito apraz a um príncipe dar de si exemplos raros na forma de comportar-se com os súbditos. Um príncipe deve empenhar-se em dar de si, com cada ação, conceito de grande homem e de inteligência extraordinária. Deve ainda um príncipe mostrar-se amante das virtudes, dando oportunidade aos homens virtuosos e honrando os melhores numa arte. Em termos muito resumidos, direi que um príncipe, como um autarca, deve ter o maior número de qualidades. Não podendo ter tais qualidades, pelo menos que faça de conta que as tem. O príncipe ou o autarca tem de ter cuidado com o que diz, tendo sempre consciência que, quando o faz, deve dar o exemplo aos seus súbditos e munícipes, respectivamente. Todas estas considerações têm mais de 500 anos. No entanto, são atuais, muito atuais diria mesmo. Tão atuais que me vi forçado a reler O Príncipe a propósito de um lamentável episódio que ouvi por ocasião da última Assembleia Municipal. Os atores de tal episódio são o Sr. Presidente da Câmara e a Sra. Deputada Municipal, Esther Vargas. O primeiro é do Partido Socialista, partido que sou militante há 9 anos, que representei durante 4 anos na Assembleia Municipal enquanto líder do grupo e onde exerci funções de Presidente da Conselhia. A segunda é do Partido Social Democrata, para quem perdi as eleições em 2009 e com quem tive muitas discordâncias ao longo do mandato que terminou em 2013. Estes dados são devidos para melhor se perceber que nada devo à doutora Esther Vargas, antes pelo contrário, pois que me venceu nas eleições que travei com ela.
O dito infeliz episódio resume-se de forma rápida. A doutora Esther Vargas insurgiu-se contra um recuo do Executivo Camarário a propósito da atribuição do nome de um sampedrense a uma rua, ou seja, insurgiu-se contra um assunto do foro camarário. O Sr. Presidente da Câmara, não gostando da chamada de atenção, insurgiu-se contra a referida deputada municipal, trazendo para a discussão factos que tinham pouco ou nada a ver com assuntos da Câmara Municipal ou da Assembleia Municipal. Trouxe para a discussão factos da sua vida associativa, lançando a suspeita sobre a forma como esta deixou de exercer tais cargos, dizendo que não lhe ensinava nada e terminando mesmo com interrogações como "está a perceber?". O tom e a irritação demonstrada não são admissíveis por parte do Sr. Presidente da Câmara. Não são admissíveis por partirem de um Presidente de Câmara. Não são admissíveis por partirem de um Presidente de Câmara que está num ato público junto dos seus eleitores e também dos eleitores da doutora Esther Vargas. Não são admissíveis porque o seu conteúdo não era para ali chamado, como se costuma dizer. Aos alhos preferidos pela deputada municipal, o Sr. Presidente respondeu com bugalhos, ainda para mais com bugalhos que a atacavam numa esfera associativa sem relação com a autarquia e que, como se tudo não bastasse, sob a forma de suspeita, sem nada concretizar. Não são admissíveis também por serem dirigidos a uma senhora. Sejamos aqui um pouco conservadores e tenhamos consideração pelo género feminino. Fica sempre bem. Não são admissíveis por serem dirigidos à deputada municipal eleita em primeiro lugar nas últimas eleições autárquicas pelo Partido Social Democrata. Não são admissíveis porque a pessoa em causa exerceu durante vários anos o cargo de Presidente da Assembleia Municipal de São Pedro do Sul. Não são admissíveis porque durante esse período nunca faltou ao respeito a ninguém. Não são admissíveis porque exerce um dos mais nobres cargos políticos, o de deputada. Como dizia Maquiavel no século XVI, muito apraz a um príncipe dar de si exemplos raros na forma de comportar-se com os súbditos. Um príncipe deve empenhar-se de dar de si, com cada ação, conceito de grande homem e de inteligência extraordinária. Citando um outro autor, muito mais recente e mais popular, Hermano José, nas interpretações de Diácono Remédios, não havia necessidade. Até para a semana. Discurso Direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso Direto. Opinião que conta.